Olá, meus queridos, para mais um encontro onde eu falo com você em vídeo. Eu estava observando minha aparência esses dias e eu percebi que minha aparência envelheceu. Quando você chega a uma certa idade, você começa a olhar para isso, né? Olhar para o tempo de vida que você tem, desde quando você nasceu, né? Ou seja, sua idade, e começa a se passar na sua cabeça: nossa, quem sou eu? O que eu construí até hoje? E às vezes você se compara: nossa, outras pessoas já conquistaram isso, aquilo outro, mas na minha vida ainda não se realizou, não se concretizou. E se pega, às vezes você se pega imaginando: nossa, será que isso nunca vai se cumprir na minha vida? E você olha, né? O tempo passando e você pensa: caramba, tanta gente que conquistou isso cedo, por que para mim demorou? E aí parece que você começa a medir sua vida pelo sucesso dos outros ou por aquilo que dizem que é sucesso, né? E me veio um texto de Salmos que eu creio que foi o Espírito Santo quem falou comigo através desse texto. E quando você vê sua vida passar por diante dos seus olhos, você vê isso na sua aparência, você vê isso na sua idade, você vê as rugas chegando no rosto, né? Você vê sua beleza diminuindo, como Paulo disse: ainda que o meu homem exterior, ou seja, minha aparência física, se deteriore, o meu homem interior se renova a cada dia. Mas aí você de certa forma sente uma pressão, né? Uma pressão para tentar fazer valer a pena a sua vida, a sua existência. Aí você pensa: será que eu estou existindo de forma direita? Será que a minha vida está fazendo sentido? Porque às vezes você vê pessoas que alcançaram o inimaginável, chegaram ao topo, e isso sempre te dá uma mensagem subliminar na sua mente, no seu pensamento. Olha, se ele fez tudo que um ser humano podia fazer, quer dizer que a vida dele valeu a pena, a vida dele tem sentido. Mas será que é isso mesmo? Vamos ler Salmos 49 em uma versão icônica e ótima, que é a versão da Bíblia A Mensagem. Uma versão muito contemporânea que tem um linguajar igual ao que nós falamos nos dias de hoje, né? E o linguajar dela é quase como se fosse alguém conversando com você, né? Então, olha como que esse texto fica nessa versão. Salmos 49. Ouçam todos, ouçam, habitantes da terra, prestem atenção. Todos vocês, ricos e pobres, todos juntos ouçam agora. Exponho com clareza a sabedoria a vocês. Minha percepção sobre a vida, pois o meu ouvido está afinado com as palavras dos sábios. Resolvi o enigma da vida com a ajuda de uma harpa. Por que eu recearia os tempos difíceis, o cerco da maldade do inimigo, as agressões dos homens violentos, a humilhação imposta pelos ricos arrogantes? Sejamos realistas, não existe quem possa pagar seu resgate. Ninguém consegue se libertar por esforço próprio. O preço de um resgate está além de nossas condições. Não há um pagamento que garanta a vida para sempre, nem seguro contra a sepultura. Todos sabem que os mais brilhantes morrem e perecem, assim como os tolos e os insensatos. Tem uma outra tradução que diz assim: assim como morre o que é sábio, também morre o que é louco.
Suas façanhas ficam para trás, e eles se mudam para o novo lar, o caixão. O cemitério agora é seu endereço permanente. E pensar que dão nome a ruas e cidades depois de morrer, não somos imortais. Não duramos para sempre. Como animais, envelhecemos e ficamos fracos e morremos. Isso é o que acontece aos que vivem apenas o agora, que olham apenas para si. A morte os arrebata como ovelhas e eles vão direto para o além. Desaparecem pela goela da sepultura, eles definham até sumir. Nada resta além de uma lápide de cemitério. Mas Deus me resgata das garras da morte. Ele estende o braço e me segura. Então, não se impressionem com os que enriquecem e ajuntam fama e fortuna. Eles não vão levar nada disso. A fama e a fortuna são deixadas para trás. Quando pensam que chegaram no auge, depois de receber todas as honrarias, eles são recolhidos ao jazigo da família. Nunca mais verão a luz do sol. Não somos imortais, não duramos para sempre. Como os animais, envelhecemos e ficamos fracos e morremos. Veja como esse texto ele fala, né? A nossa consciência, ao nosso coração. Porque, na verdade, a gente sempre se espelha em pessoas famosas, né? Porque o que é famoso, ele é conhecido por todos. E por ser conhecido, parece que ele joga um padrão, né? Aquele que é conhecido torna-se o padrão. É como se ele se tornasse um modelo para os outros, né? Então você começa a observar a vida dele e você pensa, bem, quando eu brilhar como ele brilha, quando eu for grande como ele é, aí a minha vida terá sentido. Mas não. Não é assim. Como o texto diz, quando essas pessoas chegam no auge, vem a morte e tira-lhes a vida. Quando a pessoa, na sua riqueza, alcança o inimaginável financeiro, ela muda-se para uma nova casa, que é o cemitério. A vida ela é efêmera. Você está vivo hoje e amanhã não está mais. E tudo o que você fez nesse mundo fica aqui mesmo, você não leva. Não há seguro contra a morte. Nós fazemos seguros pelos nossos carros, pelas nossas motos, pelas nossas casas. Fazemos plano de saúde, é um seguro. É um seguro, né, de saúde. Mas nada disso impede que o pior aconteça, que é a sua morte, a finitude da vida alcança para todos. E quando a gente medita na finitude de nossa vida, vem um desespero. Se você está vivo, vem um desespero. Esse desespero é o desespero por levar alguma coisa daqui, de ir atrás de algo que não vai embora junto com a sua vida. É o desespero de você construir algo que parta daqui para a eternidade com você. Se você está vivo, se você tem uma alma viva, você pensa nisso. Porque os homens sempre tentam ser imortais, né? É por isso que eles dão nome às ruas, às praças, às cidades. Um prefeito muito querido da minha cidade, né, o Iris Rezende, morreu e deram alguns monumentos, alguns locais com o nome dele, né? Tudo na tentativa de
o homem não ser esquecido. Mas, na verdade, quando se passa a próxima geração, ninguém mais lembra de você. Pode até ser que, com muito esforço de um, um legado, um sistema que tenta se lembrar do passado, alguém, uma pessoa ou outra vai se lembrar de você se você tiver sido célebre, se você tiver brilhado nessa vida, se você tiver galgado uma posição de destaque. Mas seja honesto. De 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, que é o que nós temos na Terra atualmente, quantas pessoas você acha que dessa quantia são conhecidas? São poucas, né? Eu diria que ficaria talvez em menos de 100 mil, que tem uma fama, vamos dizer, realmente relevante. Então, a vida de 8 bilhões e 100 mil, não, 8 bilhões, 199 milhões, 900 mil pessoas na Terra não importa? Não vale nada? E ricos? Quantos bilionários ou multimilionários nós temos no mundo? Será que passa de 2%? E a vida dos outros 98% não importa? Você já parou para pensar nisso? O que dá significado, sentido à sua vida? Porque se você não parar para pensar nisso, às vezes você viverá a todo tempo tentando alcançar essas coisas. E assim como diz no Salmo, quando você chegar no auge que você alcançar, a morte chega. E aí você vai ter levado uma vida inteira atrás disso, para na hora que você iria alcançar, a morte chegar. Porque não existe seguro contra a sepultura. Todos nós vamos para esse mesmo lugar. Mas veja bem, por mais rico que um homem possa ser, esse texto diz que não podemos pagar o preço pelo nosso resgate. Você sabe o que resgate que é esse? É porque nós estávamos presos pelo pecado. O nosso pecado nos acorrentou à morte e nada do que nós pudéssemos ter seria aceito diante de Deus como pagamento pelo nosso resgate. Então, por mais que um homem fosse o mais poderoso desse mundo, ele fosse o presidente dos Estados Unidos, ele fosse o Papa, ele fosse o rei da Inglaterra, ele fosse alguém, ou o próprio anticristo, se ele fosse o homem mais poderoso do mundo, ou o homem mais rico do mundo, ou o mais famoso do mundo, ainda que ele fosse tudo isso, isso tudo não seria suficiente para comprar o resgate dele. Então, por isso, no final desse salmo, ele diz assim: mas o Senhor me resgata das garras da morte. Se o Senhor é o único que pode te resgatar das garras da morte, qual é o sentido de você viver a única vida que você tem correndo atrás dessas coisas? Se essas coisas não conseguem te resgatar? Não é melhor viver para aquele que te resgata, que é o próprio Senhor? Veja bem, esse é o enigma da vida. Você viu no versículo 3 e 4, olha só o que ele diz, o salmista, Davi. Pois o meu ouvido está afinado com as palavras dos sábios. Resolvi o enigma da vida com a ajuda de uma harpa. Ou seja, Davi estava aqui, tocando a harpa, enquanto que talvez na semana que ele estava tocando, ele ouviu muitos sábios, e enquanto ele tocava e meditava nas palavras deles, Deus revelou a ele, assim, juntou as peças, encaixou o quebra-cabeça, e ele resolveu o enigma da vida. Esse é o enigma da vida. O enigma da vida é esse. E aí? Pelo que você vai viver?
Pelo que você gastará os seus dias? Será indo atrás dessas coisas? Tentando escrever um nome, deixar um legado nesse mundo, fazer sua existência ser reconhecida no mundo humano, no mundo dos homens, tentar alcançar o status de alguém, escrever o seu nome numa rua, numa praça, numa cidade, deixar o seu nome registrado em algum livro de história. Você vai viver só por isso? Por ser um homem célebre, famoso, alguém que brilha, alguém que tem muito dinheiro, que teve muito poder. Só pode escrever o nome numa rua, numa praça, numa cidade, quem tem poder. E um rico arrogante que durante a sua vida ele acha que a riqueza dele dá para ele uma superioridade só porque ele tem acesso a coisas que os outros não têm. E o famoso, aquele que diante de tantas pessoas no mundo, ele é conhecido pelos outros, você vai viver buscando essas coisas? Essas pessoas também vão morrer. Não vai adiantar escrever o nome delas na história. Não vai adiantar juntar tanta riqueza. Quem vai ficar são as pessoas, com essa riqueza, são as pessoas que estiverem aqui. Você vai juntar tesouros para outras pessoas usufruírem. Você sabe se o seu filho, se o seu neto vai valorizar todo o esforço que você teve? Ou vai torrar o seu dinheiro assim como se fosse líquido, água? E a fama? Ela vai te impedir de ser esquecido? Será mesmo? Será que na próxima geração, daqui 70, 80 anos, você ainda será lembrado? A morte vai chegar para você. A sepultura será a sua nova morada. E se você viveu só por essas coisas, eu te garanto que nada disso foi suficiente para você ter acesso a uma salvação, acesso a um paraíso. Esse é o enigma da vida. Descobrir que não é o sentido da vida viver correndo atrás dessas coisas. Se você vive a vida correndo atrás dessas coisas, no final, você vive como alguém que estava bebendo a água do mar. E quanto mais ele bebe, mais ele tem sede e nunca se sacia aquela sede que ele tem. Por quê? Porque ele apostou a vida dele na coisa errada. E apostando a vida dele na coisa errada, quando chegou no final, ele viu que não construiu nada. Porque tudo se perdeu. Será que você está convencido de que viver essa correria atrás do dinheiro, do sucesso, do poder, da fama, não vai te levar a lugar algum? Sabe o que é isso? Eu vou te dizer. Isso é uma cadeia invisível que Satanás coloca você, coloca eu, para que nós venhamos a nos distrair do verdadeiro propósito, do verdadeiro foco que devemos ter. Só que é uma cadeia invisível que a porta sempre está aberta, porque você tem livre-arbítrio, você pode sair. Só que o diabo, através dessas coisas, do dinheiro, do poder e da fama, e do sucesso, ele coloca a cadeia para ser confortável, de forma que, mesmo que você está dentro dela, seja agradável estar dentro dela. E você não queira sair. Então, enquanto você está curtindo sua fama, curtindo seu poder, curtindo seu dinheiro, o tempo está passando, o relógio está assim, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando você morre distraído nessa cadeia, aí a porta da cadeia se fecha. E aí você não consegue mais sair. Se você tiver realmente prestado atenção nessas palavras e nessa sabedoria, descoberto esse enigma da vida, você vai entregar sua vida para Jesus hoje. Porque o texto diz claramente que ele é o único que consegue te resgatar da finitude da tua vida.
É o único. Agora, eu vou te dizer qual é o sentido da vida. No livro de Atos 17 está escrito que o Senhor fez todas as coisas para que nós o buscássemos. Jesus nos evangelhos ele diz: trabalhem não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Aí Jesus também diz: não ajuntem tesouros, onde a traça e o ferrugem corroem e roubam, onde os ladrões roubam. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça corrói, nem onde a traça não rói, o ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Ajuntem tesouros no céu. Agora eu vou te dizer, sabe como você vence essa finitude da vida? É vivendo para o Senhor, vivendo para Jesus. Viva para Cristo. Dedique as horas do seu dia, os dias da sua semana, os meses do seu ano, os anos da sua vida para a obra de Deus e para buscar e se relacionar com Jesus. Aí então, mesmo que você veja a velhice chegando, as rugas do seu rosto, você veja seu corpo ficando feio, deteriorado, você veja a sua pele se descascando e todos os sinais de uma idade avançando, as dores começando, mesmo que tudo isso aconteça, você sabe, o seu tempo está acabando e o relógio está tic-tac, tic-tac, mas você está granjeando tesouros no reino de Deus. E a vida que você está levando, ela te fará rico no céu. É por isso que você deve viver. A única coisa que conseguimos levar daqui são as nossas obras. As suas obras você leva, mas tem que ser as boas, porque as más, elas te acompanham para a sua condenação. E se elas não te condenarem, no mínimo no tribunal de Cristo, elas vão te prejudicar. Mas as suas boas obras, essas você leva. E essas, elas são eternas, elas não acabam. A única forma de você viver nesse mundo, de uma forma que, ao partir daqui, você terá algo eternamente, é dessa maneira. Primeiro de tudo, você se rende a Jesus. Pede Ele para te salvar, pela graça. Você não precisa de ser bom e nem de ser merecedor, porque Ele é bom. Ele te trata não de acordo com quem você é, mas de acordo com quem Ele é. E Ele é bom. Então, você não precisa de ser bom, mas Ele é bom. E Ele te trata da forma como Ele é bom, não da forma como você seria. Primeiro você pede: Senhor Jesus, me salve. Depois que você estiver salvo, agora, a vida que você viver, você vive de acordo com as boas obras que Ele preparou para que você andasse nelas. O Senhor, Ele tem uma vida que o seu caminhar é caminhar em boas obras. Você anda nessas boas obras, elas resumem a sua vida. Sua vida será uma vida de boas obras. O seu caminhar para frente é uma vida de caminhar nas boas obras. E aí sim, você levará não só essas obras, como as pessoas dentro das obras que Ele tem para você. Já pensou morar no céu com sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu filho, sua filha, sua esposa, com seus avós, com seus tios, suas tias, seus primos, suas primas, seus parentes, seus melhores amigos, seus colegas de trabalho, seus conhecidos, seus vizinhos
e todas as pessoas próximas a você, todo mundo criar, vamos dizer assim, um grande condomínio em que todo mundo mora junto no céu, isso é possível. Então, repasse essa mensagem. Aprenda você também a evangelizar essas pessoas para que você conduza elas até Jesus, como eu estou te fazendo hoje. Para que você não vá sozinho daqui, mas você também vá com as pessoas que você nunca queria que eles morressem. Você sabe por quê? Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ele já passou da morte para a vida. E ainda que esteja morto, viverá.